Olá, caros amigos do Grupo Alta de Souza. Vamos para o estudo desse sábado, dia 27 de janeiro de 2024. O tema é: Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E para começar, vamos para a nossa página de abertura do livro Pão Nosso, a lição 101. Resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente, na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhora na alma, utilizando trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde operação de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações. O aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade, que lhes rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes espreitam de novo, compelindo a porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Estendendo-se a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, vemos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os empecilhos do sentimento, os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando pouco a pouco, à custa da força própria, do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. E assim vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, os bons espíritos que nos protegem, que nos acompanham, pedindo para que abençoe o nosso estudo de hoje, para que possamos extrair das palavras que nos foram apresentadas o máximo de conhecimento possível. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom, a questão de não saiba a nossa mão esquerda o que dá a nossa mão direita, ele basicamente fala da questão da caridade, né? A gente precisa ficar muito atento ao fato de que quando nós praticamos a caridade e ficamos nos considerando bonzinhos, né? Ficamos nos considerando pessoas de bem, isso é um perigo, né? Porque isso representa, nos consideramos, né, pessoas boas porque fazemos a caridade, nós temos esse perigo, né, porque isso é um sintoma de que a caridade ainda não está naturalizada no nosso coração. Ela ainda exige, né, que a gente vença o nosso orgulho, a nossa vaidade, e isso realmente é muito difícil. Todo esforço, né, é louvável no sentido de que, ainda que
não de forma, não nos entregando totalmente a ela, mas de forma um pouco artificial ou um pouco até fria. Mas o próprio esforço ele já é louvável, né? E as nossas vitórias, elas causarem alegria também é algo natural. Mas é importante que a gente fique atento, né, ao fato de que a prática da caridade ela deve ser internalizada e ela deve ser desenvolvida de forma que ela seja algo tão natural, tão espontâneo e tão espontâneo e tão corriqueiro, tão frequente quanto são nossos hábitos de higiene, nossos hábitos, né, de educação, nossos hábitos de comportamento em público, no trabalho, né, nas nossas comunidades. E nós precisamos ficar muito atentos a esse orgulho, né? Quantos de nós aí, ao concluirmos uma obra de caridade, concluirmos um ato, seja a entrega de uma cesta básica, seja um trabalho voluntário, quantos de nós, no fim das contas, nos comportamos de forma como se estivéssemos aguardando aplauso, né? Aguardando que as pessoas nos reconheçam, né? E mostrem, né? Esse reconhecimento, quando na verdade a caridade ela deve ser algo como escovar os dentes, por exemplo, né? Ninguém espera aplauso quando acaba de escovar os dentes, ninguém espera aplauso quando toma um banho diariamente, né? Então a gente não deveria ficar esperando aplauso porque fizemos algo em benefício de alguém, né? Algum ato de caridade. Mas então a gente precisa entender que quando nós agimos dessa forma, nós demonstramos a nossa infantilidade espiritual, né? Porque a gente pode fazer uma comparação, e eu gosto sempre de usar essas analogias, né? Como uma criança que deixa de usar fralda e aprende a ir ao banheiro sozinha, né? Uma criança que aprende a tomar banho sozinha. Essa criança, ela quer que todo mundo saiba que ela já sabe ir ao banheiro sozinha, que ela não usa mais fralda, que ela sabe tomar banho, que ela sabe comer sozinha. E isso é um ato infantil, é natural, né, que a gente acha fofo, que a gente acha bonito, mas se nós transpusermos isso para os nossos atos de caridade, ou seja, quando a gente fica orgulhoso, né, a gente fica querendo mostrar para todo mundo que a gente fez caridade, ou seja, quando nós ostentamos, né, os nossos atos de caridade, na verdade nós estamos nos comportando como uma criança, né, como crianças, né, que no fundo estamos fazendo o que é necessário, né? Como tem aquela história, né, da mãe que diz pra gente, quando a gente diz que tirou uma nota baixa, a mãe vira pra gente e diz, né, você não fez mais nada do que nada além da sua obrigação, né? Isso aí acho que todo mundo já deve ter ouvido da mãe pelo menos uma vez, né? Você não fez mais do que sua obrigação. É dessa forma que a gente precisa entender quando a gente lida com a questão da caridade, né? A gente não faz mais do que a nossa obrigação. Então a gente não deve esperar aplauso, não deve esperar reconhecimento de ninguém, não deve esperar sequer gratidão, né? Porque nós simplesmente estamos fazendo aquilo que deve ser feito, né? Quando a gente escova os dentes, a gente não precisa que ninguém bata palma, a gente não precisa que ninguém nos agradeça por causa disso. Então, se a gente pratica caridade, mas infelizmente nós, na nossa fase evolutiva aí, no estágio em que nós nos encontramos, infelizmente, se nós fizermos uma reflexão sincera, né, diante do espelho, a gente vai ver que no fundo, ao entregar uma cesta básica, ao fazer um trabalho voluntário, a ajudar um cego a atravessar a rua, o que quer que seja, no fundo a gente acaba
pensando, se nós não estivermos atentos, né, a gente acaba pensando, nossa, como eu fui bom, né, de ter feito isso, como eu sou bonzinho. E isso não deveria ser a tônica. Então, a ostentação da caridade, a ostentação, a necessidade que nós temos, a necessidade que nós temos, muitas vezes, de que todo mundo saiba o que a gente faz de bem, do bem, em relação ao bem, isso mostra que nós ainda não consideramos a caridade como um ato rotineiro, né? Ou como o simples sim, como um ato extraordinário e que deveria ser aplaudido. Esse é um grande sintoma e indica um grande perigo, né? Porque no final das contas isso indica que nós não nos livramos ainda do nosso orgulho e da nossa vaidade. E aí o nosso estudo de hoje, em que nós falamos da tentação, né, no estudo de abertura, né, vem aqui à mente aqui a questão de que a gente deve observar, né, o quanto é difícil a gente resistir a essa tentação, né, de gritar aos quatro ventos sobre as nossas obras, sobre os nossos atos de caridade. Né? Isso é, como eu já falei, é um reflexo da nossa imaturidade espiritual, da nossa da nossa da nossa falta, né, do quanto ainda falta, né, que a caridade realmente introduzida nas profundezas do nosso coração e que passe a ser um ato rotineiro, né, um ato tão rotineiro quanto dar bom dia a quem passa pela gente no meio da rua. A gente precisa praticar a caridade. Eu acho que o caminho é a gente, ainda com essas limitações, né, de achar que estamos fazendo algo extraordinário, é importante que a gente insista em fazer a caridade, ainda que aparentemente de forma fria, né, uma simples compra de um alimento não perecível para entregar em algum lugar, né, de forma fria. Mas isso é importante que a gente pratique isso, que a gente dê continuidade a essas atitudes, porque com o tempo elas vão se naturalizando no nosso dia a dia e vão ficando, como eu falei, vão ficando tão espontâneas e tão naturais quanto o ato de tomar um banho. Né? Então, eu acho que é isso, a gente precisa entender isso, né, de forma bem simples. Né? A caridade precisa ser um ato natural e não ser encarada como um favor, né, como um ato de benevolência. Sim, um ato de amor, sim, com certeza, mas não um favor. Né? Então a caridade ela deve ser feita porque ela é necessária e não porque nós somos. Que seja a principal lição, né, que Jesus nos deu com essa frase, né, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a nossa mão direita, porque talvez seja isso que ele tenha tentado nos ensinar, que a gente fique sempre, faça a caridade de uma forma natural, faça a caridade de uma forma natural e espontânea, que isso venha do coração e não da cabeça, né, do cérebro. A gente precisa então insistir nisso, transformar isso, transformar bem natural. Então acho que uma forma que a gente pode ter, né, para entender e para nos ajudar a nos transformarmos nesse sentido seria a gente ter o hábito de pensar diariamente, né, frequentemente, o quanto nós fomos ajudados para chegarmos onde nós estamos, seja na nossa situação profissional, seja na nossa situação, né, familiar. Né? Hoje, cada um de nós, talvez seja um pai de família, uma mãe de família, esteja empregado, esteja aposentado, pai de família, uma mãe de família, esteja empregado, esteja aposentado, né? E isso tudo foi fruto de longos anos de trabalho e com certeza de muita ajuda. Quantas pessoas, se nós pararmos para pensar, né, quantas pessoas me ajudaram para eu estar aqui hoje, formado, tendo uma profissão? Quantas pessoas me tiraram dúvidas, né, quando eu estava estudando, né, o quanto nossos pais nos ajudaram, né, nos nossos estudos, financiando muitas vezes nossos estudos, né, o quanto nós fomos alimentados, quantas vezes nossas mães não passaram a madrugada acordadas aí cuidando das nossas enfermidades. Então,
cada um de nós hoje, na verdade, é o fruto de nosso esforço, claro, mas também de muita caridade que foi feita em relação a nós, né? De muitos atos de amor que foram feitos em relação a nós, como eu falei, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros de trabalho. E se a gente tivesse hábito de refletir sempre que nós somos o fruto, né? Nós chegamos onde chegamos, né? Graças a muita ajuda que nós tivemos, talvez a gente passe a entender e praticar a caridade de uma forma muito mais natural e sem necessidade do aplauso, sem a necessidade da ostentação, né? Todos nós somos o produto do esforço aliado às ajudas que constantemente recebemos das mais diversas fontes. Então, acredito que a lição de hoje seja isso, né? Que os Espíritos nos colocaram aí para esse estudo de hoje, seja que a gente possa refletir e desenvolver o ato da caridade como um hábito e não como um ato extraordinário, e que nós tenhamos a vontade de aprender a sermos menos orgulhosos, menos vaidosos em relação a esses atos. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pelo estudo de hoje, por mais essa lição rememorada mais uma vez, essa lição que já vimos tantas vezes, mas que precisa ser rememorada sempre, agradecendo por tudo o que foi feito por nós, por toda a ajuda que tivemos na nossa vida, dos espíritos, dos nossos amigos encarnados, nossos companheiros de luta, agradecendo por tudo, Senhor, agradecendo por cada dia, que é mais uma oportunidade de aprender, mais uma oportunidade. Fica conosco, Senhor, abençoa nossas vidas, que assim seja.